Saudações, amados irmãos, um feliz santo sábado, este dia 28 de fevereiro de 2026. Graça e paz a todos vocês. Que alegria e que prazer poder abrir o Santo Livro para estudarmos juntos a Santíssima Palavra de Deus. E hoje vamos falar de um assunto de suma importância, de muita relevância internacional, na geopolítica internacional. Os ataques de Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, ao Irã. Será que isso pode desencadear a Terceira Guerra Mundial? Durante muitos anos, a mensagem do selamento vem anunciando que muito em breve o mundo se deparará com um conflito internacional de proporções nunca vistas antes, chamado Terceira Guerra Mundial. Vejam, tivemos já uma guerra, uma terrível guerra, no início do século XX, 1914 e 1918, mais de 4 anos de guerra, envolvendo as potências, principalmente as potências europeias, mas afetando o mundo, inclusive também os Estados Unidos entrou na guerra em 1917. Poucos anos depois, tivemos até agora, o mais terrível conflito, ceifando a vida de mais de 50 milhões, entre 50 a 70 milhões de pessoas que foram ceifadas, mortas, durante a Segunda Guerra Mundial, iniciada pela Alemanha nazista de Hitler, que começou no dia 1º de setembro de 1939, que foi até 1945. Até agora, é o mais terrível conflito armado que o mundo já viu, com consequências até hoje sentidas, Mas o que o mundo está prestes a experimentar é algo ainda maior, uma Terceira Guerra Mundial, cujo epicentro não vai ser a Europa, não vai ser a América, será exatamente Oriente Médio, Palestina, onde você vê hoje, esses conflitos armados, entre Israel e Hezbollah, Israel o Irã, Israel e Hamas, os Houthis do Iêmen, enfim, logo o mundo experimentará em escala muito maior esses conflitos que estamos vendo hoje. Daí surge naturalmente a pergunta: o ataque de Trump de hoje, sábado 28 de fevereiro, o ataque dele, do presidente dos Estados Unidos, ao território iraniano, pode desencadear a Terceira Guerra Mundial? Sim e não. Nós não temos uma resposta de dizer que sim, vai desencadear, essa é a guerra. Pode ser, Ninguém sabe. Vamos ver cuidadosamente o desenrolar do assunto, como o Irã vai responder e como as potências aliadas ao Irã vão responder, por exemplo, China e Rússia. E, ao mesmo tempo, temos vários conflitos internacionais, conflitos quentes e aqueles que estão ainda adormecidos. Por exemplo, o conflito adormecido, ou pelo menos parado, entre China e Taiwan. A China quer conquistar Taiwan. Taiwan diz que não. Taiwan diz somos um país independente. E diz, em certa maneira, Taiwan sim é um país independente, embora não reconhecido pela comunidade internacional. A comunidade internacional diz que Taiwan faz parte da China continental. Mas a história de Taiwan é outro assunto que poderemos abordar em outro estudo, para ver a possibilidade de uma faísca sair de lá, do Estreito de Taiwan,
a China querendo conquistar Taiwan pela força e os Estados Unidos pela lei, né? A lei de defesa de Taiwan, ele já tem, né? Desde a década de 1970, né? Final de 70, é onde surge a ambiguidade política, né? Os Estados Unidos não reconhecem Taiwan como a China, a China, né? Como China principal, ou como um Estado independente, reconhece a China continental, né? A China comunista, eles reconhecem, né? E não reconhece mais Taiwan como um país independente. Porém, há uma lei dos Estados Unidos que obriga a nação a defender Taiwan caso de uma agressão chinesa, né? Então, são as duas maiores potências do mundo. Lógico, os Estados Unidos, de longe, é a maior potência militar do mundo. Nenhuma nação, mesmo combinada, aliada a outra nação, pode derrotar os Estados Unidos no campo da batalha. Nem China, aliada a outra nação, pode realmente derrotar os Estados Unidos num possível conflito, né? Militarmente, tecnicamente, financeiramente impossível, tá? Se alguém está dizendo, não, a China é muito poderosa, a China pode derrotar os Estados Unidos da América num possível conflito, fala para essa pessoa que ainda ele precisa estudar. Faz talvez um curso básico de geopolítica internacional, faz umas pesquisas, estudos primeiro né, para saber, né, o poderio militar dos Estados Unidos. É algo avassalador, né? Mesmo que China e a Rússia se juntem para tentar atacar ou derrotar os Estados Unidos no campo da batalha convencional, não estamos falando da utilização das bombas nucleares, porque ninguém vai usar, né? É só um suicídio, né? Ninguém vai usar. Embora os Estados Unidos tenham as mais modernas, né? As mais bem equipadas, as armas nucleares, porque tem mais dinheiro do que a Rússia. Em número de ogivas, a Rússia tem mais, claro. A China tem umas centenas, Estados Unidos tem quase 5.000 ogivas nucleares prontas, né? A Rússia tem mais de 5.000, mas como a Rússia está em uma decadência financeira, até o Brasil tem mais, no ranking dos países que tem mais dinheiro, né? No comércio internacional, a Rússia fica atrás do Brasil, né? Fica bem atrás, né? Enfim, quem tem mais dinheiro, né, pode realmente conservar essas armas, né, em estado de prontidão, muito mais do que um país que está, desde 2024, no caso da Rússia, está numa guerra com a pequena Ucrânia, que nem sequer tinha um exército forte, né, no início da guerra, e a Rússia está ali, né, nesse conflito, embora a Rússia, na verdade, está lutando contra praticamente todos os países da Europa, né, da OTAN, né, da OTAN, né. Enfim, então, de longe, os Estados Unidos é o país mais poderoso do mundo, né? E, surpreendentemente, há uma profecia de que essa nação, juntamente com Israel, vai perder a Terceira Guerra Mundial. Vai perder, né? Vamos deixar isso mais frente no estudo, vamos apresentar os textos bíblicos para isso, né? Então, a Terceira Guerra Mundial está chegando e o povo de Deus precisa se preparar para o estabelecimento do reino, o qual será estabelecido, né, no meio dessa terrível guerra. Então, ontem, ou seja, hoje de madrugada, Trump decidiu bombardear o Irã. Ele fez um discurso de 8 minutos, onde ele explica as suas intenções, e uma delas é derrubar o regime iraniano, né? Como eu sempre disse, a Trump quer deixar um legado diferente dos presidentes anteriores.
de Obama, de Clinton, dos Bush, Bush, o Bush pai, né? Desculpa, o Bush pai e o Bush filho. Ele quer deixar um legado histórico. Ele quer ser ah, o maior presidente nos últimos 50 anos, né? Então ele tem esses planos para derrubar esses regimes internacionais que têm desafiado a hegemonia estadunidense durante esses últimos 80 a 70 a 80 anos, né? Por exemplo, o regime de Cuba, o regime dos Alatoiás, que desde 1979 pegaram, eles pegaram o país e o tornou refém, né? O Irã é praticamente um país refém dos Alatoiás, um país de uma terrível ditadura, né? Então tem também o regime venezuelano aqui agora na América do Sul, né? Foi derrubado, né? Esse regime também do Nicolás Maduro de forma espetacular, né? Como nunca antes visto, né? Algo que até hoje as pessoas estão dizendo o que foi que aconteceu ali. Enfim, o Donald Trump quer deixar um legado muito positivo da sua parte, né? Derrubando esses regimes, né? Do Oriente Médio e também no hemisfério ocidental. Então, não é de surpreender se vemos também daqui a pouco a queda do regime comunista socialista cubano, que desde 1959 tem também a pequena ilha de Cuba como refém do comunismo, né? Onde mal o povo consegue comer, uma miséria, né? Uma miséria talvez que só pede no Haiti, só que Haiti não tem esse regime, é problema de instabilidade política. Cuba não tem, mas só que Cuba é uma prisão a ser aberto, né? Prisão igual dos Alatoiás, lá em Irã, enfim. Então, Trump decide bombardear juntamente com Israel, né? Não é só Trump, viu? Os dois países, Israel e os Estados Unidos, bombardeando o Irã. Trump tem dois super porta-aviões nessa região, o mais poderoso do mundo, o Gerald Ford, e o outro também muito poderoso, que é USS Abraham Lincoln. Dois porta-aviões que superam muitas marinhas nacionais e países inteiros, né? Em quantidade de aviões, de helicópteros que esses porta-aviões contêm, poderosíssimos, né? A China nem sequer sonha ter uma coisa disso. Agora não. Este momento que está falando agora, 2026, não, a China fica bem para trás, né? China, Rússia, enfim. Mas o que acontecerá? Como já falamos e vimos anunciando, né? Faz anos estamos anunciando esse evento. Não quero dizer que é o evento, é a guerra. Vamos ver como que vai terminar. Mas uma coisa certa, a profecia não vai falhar. Não vai falhar mesmo, né? Terceira Guerra Mundial, 3GM, né? Terceira Guerra Mundial, a terrível guerra no Médio Oriente. Quem é que vai ganhar? Quem é que vai perder? Em Zacarias capítulo 14, né? Fizemos um estudo completo sobre esse capítulo. Tem outras apresentações já gravadas com PDF. É só você entrar em contato para ouvir de novo esses detalhes. Não vou entrar em todos os detalhes agora. Zacarias 14, verso 1 a 3 diz assim: Eis que o dia do Senhor vem, e os teus despojos serão divididos no meio de ti, pois ajuntarei todas as nações contra Jerusalém para a batalha, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas,
e as mulheres violentadas, e metade da cidade será levada para o cativeiro, e o restante do povo não será tirado da cidade, ou seja, no caso é da cidade de Jerusalém. Então o Senhor sairá e lutará contra aquelas nações como ele lutou no dia de batalha. Aqui temos várias informações nesses 3 versos. Primeiro, qual o contexto histórico deste capítulo 14? Zacarias é um dos profetas, né? Um dos 2 profetas, né? Era Ageu e Zacarias, né? Que o Senhor estava usando, né? Inspirando para a reconstrução de Jerusalém, certo? Esses 2 profetas, Zacarias e Ageu. Deus estava usando para a reconstrução da cidade. Ou seja, quando Zacarias fez a profecia, Jerusalém não estava sendo tomada ou destruída por alguma potência inimiga. Na verdade, o contrário estava acontecendo. Jerusalém estava sendo reconstruída por volta de 500 anos antes de Jesus, certo? Estava sendo reconstruída, não atacada, tá? Então, o que ele escreveu ali é uma profecia, até porque o tempo verbal é futuro, né? A cidade será tomada, as casas serão saqueadas. Então, tudo isso é futuro, a cidade será levada para o cativeiro, né? E o restante do povo não será. Então, tudo é futuro. No verso 3 vai dizer, o Senhor sairá. Não que eu saia, não que o Senhor saiu, não falou que o Senhor saiu, que a cidade foi tomada. Não, ele colocou tudo para o futuro. Ele estava profetizando sobre algum evento. Tá? Quando foi que aconteceu isso? Até agora não temos registros históricos que provou que este acontecimento, né, teve lugar algum tempo depois que foi registrado o Santo Livro, né, da profecia de Zacarias. Depois do tempo de Zacarias, que era os Medo-Pérsia, né, o Império Medo-Pérsia, Ciro mandando os Israel, o Dario, né, o pessoal lá do Império Medo-Pérsia, dando, eh, decretando, né, que os judeus podiam voltar para a sua terra natal, reconstruir a cidade e os seus muros e também reconstruir o templo, certo? Então, depois de Medo-Pérsia veio Grécia, que dominou também a Terra Santa. Depois da Grécia veio os romanos, né, que dominou também a Terra Santa e a cidade foi destruída totalmente por Roma, né? Mas aqui nesta profecia você vê que o Senhor profetizou que ele iria algum tempo ajuntar, reunir todas as nações contra Jerusalém. No tempo de Roma, era só Roma, era uma nação, era um império só, o Império Romano, né? Os romanos ali, nem todo. Aí não se trata de todas as nações. Não foi a metade das cidades que foi destruída, não, foi toda a cidade. O templo foi destruído, os muros foram destruídos, e milhões de judeus morreram e outros tantos foram vendidos como escravos no mundo inteiro. Então não foi metade da cidade. E no verso 3, o Senhor diz que depois disso que o Senhor sairá e lutará contra aquelas nações. No tempo dos romanos, o Senhor não saiu para lutar contra os romanos. Eles destruíram, dominaram a cidade, depois dos romanos vieram os árabes, depois dos árabes, né, no século 7, com o surgimento do islamismo, eles conquistaram a Terra Santa, colocaram aquela, até hoje, o terceiro lugar mais sagrado do islamismo, que é a Mesquita Al-Aqsa, a cúpula dourada, uma das imagens mais emblemáticas de Jerusalém, essa cúpula dourada, né? Não é uma, uma sinagoga judaica, não é um templo cristão, é uma mesquita é, é, mu- é, muçulmana, né? Então, a mesquita Al-Aqsa.
que foi, né, construído pelos muçulmanos no 7º século, né? Enfim, o 7º ou 8º séculos, né? Depois dos muçulmanos, dos árabes ali, veio o domínio dos otomanos, do Império Turco, o turco-otomano, que dominaram Israel até o início do século passado, né? Especialmente em 1920, quando eles passaram a terra palestina, né, para os ingleses. E os ingleses dominou lá também até 1948. E hoje, quem está dando segurança militar nessa área ali para Israel, principalmente os Estados Unidos da América. Não são mais os turcos, nem os ingleses, agora são os Estados Unidos com a maior e mais formidável máquina de guerra de toda a história, né? Então está lá os Estados Unidos da América, lá no Oriente Médio. Porém, Deus, através de Zacarias, diz que a cidade será tomada, então vai ser tomada a cidade. Então, como a cidade vai ser tomada, então os Estados Unidos da América, que dá segurança militar a essa área, lógico, alguma coisa vai acontecer que eles não vão poder sustentar, não vão poder dar essa segurança. Tudo bem, então aqui vemos o que vai acontecer logo, muito em breve, lá na Terra Santa. Vou repetir de novo, se você ainda não estudou a Terceira Guerra Mundial, por favor, busque esse estudo, ou pergunte para esse estudo, porque não vou entrar em todos os detalhes hoje. Ok, vamos ver alguns fatos do poderio militar dos Estados Unidos e tentar entender por que os Estados Unidos vão perder essa guerra. Por quê? E se for agora essa guerra, se fosse agora a Terceira Guerra Mundial, qual seria o desfecho? Pela profecia não sabemos o desfecho, né? Mas antes de entrar no que vai acontecer, vamos ver como o Estado, né, o poderio militar dos Estados Unidos da América, tá? Alguém está mandando algumas mensagens para mim no WhatsApp, por favor, não mande. Eu estou em pleno estudo. Eu agradeço, por favor. Muita mensagem está chegando. Muito bem. O poder naval dos Estados Unidos. A Marinha dos Estados Unidos, the US Navy, é a maior superpotência naval do mundo, com 299 navios de combate e mais de 4.000 aeronaves. É muito, né? Mantendo uma presença global através de 128 bases militares em 51 países, operando com grupos de porta-aviões nucleares e frotas nucleadas estrategicamente, né? Numeradas estrategicamente, o poder naval americano garante a liberdade de navegação e projeta força. Então, você vê como os navios entram e saem sem problemas, é porque tem esse poder naval que protege o comércio internacional, né? Muitas coisas que vocês não estudam, não pesquisam. O comércio, a livre circulação desses navios cargueiros em todo o mundo é porque os Estados Unidos têm esse poder, irmãos. Mantém a livre circulação, a liberdade de navegação e projeta força, apesar de enfrentar crescentes desafios de modernização e concorrência industrial com a China, que é a segunda força naval. Não falo da segunda força naval, não é para você estar comparando a China com os Estados Unidos. A China é um anão, ou uma anã, né? Diante dos Estados Unidos em questão de poderio militar, até agora, né? Mas, sabe, daqui a uns anos, né, talvez 2, 3 décadas, do jeito que a China está crescendo, se os Estados Unidos não continuar também a manter esse poderio, a China poderá alcançá-los. Mas no momento a China ficou bem para trás, né? Não se compara, né? No momento, né? Porque os Estados Unidos têm o maior porta-aviões do mundo, né? Com a capacidade de ter, né, entre 70 a
90 aeronaves, o que supera muitos países, né? A força aeronaval de muitos países. É um só porta-avião, um só. O porta-avião mais famoso, o maior do mundo, que é Gerald Ford, aquele mesmo que estava nas águas do Caribe, né? No início do ano, né? Conduzindo a operação, ou ajudando a conduzir a operação que levou o ditador socialista Nicolás Maduro para os Estados Unidos, né? O ditador venezuelano Nicolás Maduro, né? Enfim, esse é o maior porta-avião. Eles têm o maior porta-aviões do mundo e vários, tá? Vários, não é só um. Acredita-se que tem mais ou menos 11 porta-aviões dessas proporções, mais ou menos, né? Mas o maior, o mais moderno, mais forte que é Gerald Ford, ok? Também os Estados Unidos têm o aeronave mais avançado, não tem comparação, né? O Lockheed Martin F-22 Raptor, né? É amplamente considerado o caça, né, que você está vendo aqui na imagem, o caça de superioridade aérea mais poderoso, avançado e furtivo, né? Que é a tecnologia stealth. A tecnologia stealth, ou a furtividade, eles entram no espaço aéreo de qualquer país e o país, através dos seus radares, não conseguem detectá-los. É o mais avançado, né? Aí tem outros, como o Growler, tem outros F-35, mas estou falando dos mais avançados também, os mais avançados. Esse aí é o mais avançado, Lockheed Martin F-22 Raptor, que é o mais avançado do mundo. Considera o avião furtivo mais, o caça de superioridade aérea mais poderoso e avançado do mundo. E é furtivo do mundo. Isso que eles detectam, né? Só para você ter uma ideia, eles entram no teu espaço aéreo, eles bombardeiam, destroem o que eles quiserem destruir, você só vai sentir os efeitos, as bombas caindo e você nem sequer vai ver onde está esse avião. Nem sequer ver. Se chama furtividade, né? O stealth. Então, isso levanta uma pergunta. Se os Estados Unidos é tão poderosos, por que há uma profecia que prova que essa nação, na reta final, pouco tempo antes do estabelecimento do reino, né, que dá segurança militar aos Estados Unidos, a Israel, como é que essa nação vai perder? Vamos responder isso no finalzinho do vídeo, né? Também os Estados Unidos têm o bombardeio estratégico mais avançado, mais moderno do mundo, que é o Northrop Grumman B-2 Spirit, né? Northrop Grumman, o B-2, né? Spirit, né? Como aqui se fala, né? B-2 Spirit, com as asas, né? Olha, essa aqui tá. Nenhum país tem um avião desse. Nem China, muito menos a Rússia. Tem o B-2 Spirit, que carrega toneladas e toneladas de bombas. E foi esses aviões que, no mês de junho do ano passado, que Donald Trump usou na sua operação, que denominado em inglês de Midnight Hammer, o martelo da meia-noite, que a tradução é essa, de Midnight Hammer, onde eles obliteraram, bombardearam as bases nucleares do Irã. Isso foi uma mensagem para o regime teocrático, ditatorial, sanguinário de Teherã. Porém, eles talvez não entenderam, pensavam que Donald Trump ia retratar, porque assim, tem a velha política. Qual é a velha política? A modo de Clinton, dos Bush, modo de Obama, de Biden, Sleepy Joe, o sonolento Joe. Assim, olha, eles vão fazer alguma pressão sobre nós e depois vai voltar tudo normal, eles vão tentar fazer comércio contra nós, comércio com a gente, e vai voltar tudo normal. Isso é a velha política, não a política à maneira de Donald Trump, que ele diz que vai fazer, e se você ficar brincando, ele mesmo vai e faz.
Não está nem aí, até porque ele tem quase 80 anos, né? Ele não vai se repostular para ser candidato da presidência, ele simplesmente vai cumprir sua agenda, né? Foi miraculosamente livrado de um assassino durante a campanha eleitoral dele, Deus mesmo o livrou, porque é um homem de profecia. Ele deve preparar o mundo, ele deve preparar os Estados Unidos para o conflito, preparar o terreno, tá? E o que nós estamos vivendo isso, né? Então, o Northrop Grumman B-2 Spirit é o bombardeiro estratégico furtivo. Quando fala de furtivo, que não se vê, ele passa em cima de título, os radares não detectam, né? Nesse sentido, viu? Furtivo, ele passa, os radares dos países não conseguem detectar que tem uma aeronave lá em cima, espiando ou querendo bombardear. Na teoria militar chama de stealth, né? O mais estratégico, o bombardeio estratégico furtivo dos Estados Unidos, famosos pelo seu design de asa voadora, capaz de penetrar defesas antiaéreas densas. Olha só, né? Capazes de penetrar defesas aéreas antiaéreas densas sem ser detectado, com custo superior a 2 bilhões de reais, mais, perdão, 2 bilhões de dólares, mais de 10 bilhões de reais. Não só avião, viu? Tô falando de bilhão, não de milhão. Bilhões, ou seja, você precisa de 1.000 milhões, né? Até 1 bilhão. Imagina o dinheiro que você... Meu Deus do céu. É dinheiro, irmãos, é dinheiro, né? Por unidade, 2 bilhões de dólares por unidade é a aeronave mais cara do mundo. Tem a mais poderosa, que é Lockheed Martin F-22 Raptor, que é o mais, que não tem comparação com Lockheed Martin. Temos o maior porta-aviões do mundo, não tem comparação, nem China, nem Rússia, nem França, Inglaterra, né? Não tem. E temos o mais caro do mundo. Mas além disso, temos os destroyers dos Estados Unidos. Que é um destroyer? É um navio, vamos falar aqui, um destroyer ou contra-torpedeiro. É um navio de guerra rápido, manobrável e de longo alcance, projetado para escoltar frotas maiores, como porta-aviões, e protegê-las contra ameaças aéreas, submarinas e de superfície. Então, qual país tem o destroyer mais avançado, mais destrutivo e poderoso do mundo? Mais uma vez, os Estados Unidos da América. O USS Zumwalt, né, que é DDG-1000, né, da Marinha dos Estados Unidos, é considerado o destroyer mais poderoso e avançado do mundo, com design furtivo stealth, que torna difícil de detectar. Até isso também. O navio está ali, perto de você, e teu radar não consegue ver que há um navio perto de ti, nas tuas costas. Não sei qual é essa tecnologia que eles fazem, não sei. Se chama stealth, um navio furtivo. Você está perto de ti. Aí você coloca o radar para ver se tem um inimigo, algum barco amigo ou inimigo perto das tuas costas, né? Aí você não vê nenhum navio. Que o torna difícil de detectar. Ele possui 80 células de lançamento vertical MK-57 VLS para mísseis Tomahawk e Sparrow, além de um sistema avançado de armas. Então, destroyer, né? É um navio, como diz, né? O nome destroyer significa um destruidor. E destrói navios. Precisa só um punhado desses navios, né, para acabar com um paizinho que não tiver bem armado. Um só, dois ou três, né? Dois ou três. 80 células de lançamento de mísseis. E um desses mísseis é capaz de destruir qualquer, né, bairro, cidade, enfim, dependendo do tamanho do míssil, né? Muito poderoso. Como o nome, né?
destroyer. Então, o USS Zumwalt, da Marinha dos Estados Unidos, é considerado o destroyer mais poderoso e avançado do mundo. Então, eles têm isso também mais avançado. O avião mais caro do mundo, o B-2 Spirit, ele tem o Lockheed Martin F-22 Raptor, o mais avançado, o mais poderoso do mundo. Tem o maior porta-avião, enfim. É assim, irmãos. Você precisa apresentar os fatos. Quando alguém dizer, mas ele vai perder a guerra? É, vai. Como assim? Milagre. Não porque a China é mais poderosa. A China, junto com a Rússia, não consegue vencer os Estados Unidos numa guerra convencional. Eles sabem disso. Sabem disso, né? Juntos não conseguem vencer os Estados Unidos. E agora se metem aí junto os países da OTAN, que são 31 países, né? 32 países juntamente com os Estados Unidos. Se todos vão aí na guerra, imagina, não tem como. O grupo da OTAN é avassalador, né? Avassalador, não tem comparação mesmo, né? Como você verá agora também no Boeing H-64 Apache, né? O Apache, né? O helicóptero militar mais poderoso do mundo. Adivinha quem tem? E mais uma vez, os Estados Unidos da América. O avião mais poderoso, mais forte, mais bem equipado, Estados Unidos. O porta-avião mais poderoso, bem mais caro que ninguém dos Estados Unidos. Enfim, o Apache também. Alguns países têm esse helicóptero porque os Estados Unidos têm acordo militar. Eu creio que no Brasil tem, né? Acho que tem um ou dois, né? Não me lembro. Acho que se tem o Exército Brasileiro, porque tem convenções entre os Estados Unidos e Brasil, convenções militares, né? Sim, enfim, o Apache é o helicóptero militar mais poderoso do mundo. Enquanto esses aviões é proibida a venda deles para outros países, só eles têm, só os Estados Unidos têm, e esse também só os Estados Unidos têm, tá? Não tem outros países que têm, eles fabricam e só eles têm. Eles não vendem para outros países. É poderoso demais para vender a um país, mesmo que seja um país amigo, porque as coisas mudam, né? A pessoa pode se levantar contra ti e vai usar as armas mais poderosas que você vendeu para ele e para te atacar. Então, isso é proibido. Enquanto o Apache, eu creio que eles vendem para alguns países. Porém, o helicóptero mais poderoso do mundo, o helicóptero militar mais poderoso do mundo. Agora vamos falar das bases militares americanas ao redor do mundo. São cerca de 170 mil tropas postadas em cerca de 800 instalações militares em dezenas de países com os quais os Estados Unidos têm parceria. Dessas 800 instalações, 128 delas são bases militares. Já pensou? E elas estão distribuídas por 51 países. Um quarto o número das nações que estão registradas na ONU, um quarto de todos eles. Os Estados Unidos têm presença militar, um quarto. Em 5 continentes do mundo, segundo o levantamento de 2024 do Congresso norte-americano. Bases militares costumam ter uma maior magnitude e possuem infraestrutura para alojamento de tropas, armazenamento de equipamentos e com funções de defesa e logística. Você pode ver isso aqui na fonte de G1, né, o jornal G1, 21 de fevereiro de 2026. Informações fresquinhas. Veja o poderio militar dos Estados Unidos. Aí em 2021, com o Sleepy Joe Biden, os Estados Unidos tinha um investimento de 801 bilhões de dólares nos Estados Unidos, sendo o maior orçamento militar, né, do século. Depois vem a China, 293, só que a China trapaceia, né? Sendo um país comunista, não é aberto, ninguém sabe realmente qual é. Pode ser um pouco mais, tá? Mas isso que diz o governo comunista chinês, né? Enfim.
dos 293 bilhões de dólares. Aí vem Índia, 77, isso é 2021. Né? 2021. Aí depois vem Ucrânia, depois vem Rússia, depois vem França, Alemanha, Arábia Saudita, 56, França, 57, Arábia 56, Japão, 54, Coreia do Sul, South Korea, 50, Itália, 72, aí vai. Aí o Brasil, deixa eu ver quanto o Brasil é aqui, 2021. O Brasil, 19 bilhões de dólares. Turquia, 16. É o Brasil. Mas só que o próprio presidente fez uma entrevista, disse que às vezes falta até combustível para os aviões, mostrando que o Brasil não está investindo pesado na indústria armamentística, não está investindo pesado nas armas. Porque o Brasil tem muitos desafios, né? Melhor tentar erradicar a fome, né? Dar mais alimento do que estar comprando armas. Por isso, eu concordo. Se esse dinheiro é bem empregado para alimentar a população com hospitais, melhor educação, não para o roubo, né? Melhor educação, né? Enfim, se não investir muito no exército, tudo bem, investe na saúde, educação, etc., para melhoria. Mas esses países que eu estou falando aqui, Estados Unidos e China, eles estão investindo pesado. Então, pela primeira vez na história, um país, agora com Donald Trump, 2025, né? A 2026, agora o presidente Trump está dedicando pela primeira vez na história mais de 1 trilhão de dólares no orçamento para o orçamento militar, né? Um aumento de 13% nos gastos com defesa dos Estados Unidos. Aliás, eles nem falam mais Departamento de Defesa, eles mudam, o Donald Trump mudou, né? Como era chamado antigamente, né? Que era Department of War, agora é Departamento de Guerra, ou da Guerra. Antigamente era assim que era chamado. Donald Trump diz, não, a gente não quer estar defendendo, não quero defender. Queremos colocar o nome antigo, Department of War, Departamento da Guerra, ou o Ministério da Guerra, em vez de Ministério da Defesa. Então você vê que a ideia de Donald Trump, embora ele quer ganhar o Prêmio Nobel da Paz, mas é um presidente muito voltado, né, a impor a paz, mas pela força. Ele mesmo mudou o nome do departamento para Departamento da Guerra, não de Defesa. Muito bem. Mesmo assim, com todo esse poderio que acabei de mostrar para vocês, toda essa potência bélica fortíssima, mesmo assim, eles perderão a 3GM, a Terceira Guerra Mundial. Infelizmente, eles vão perder. Mesmo com o maior orçamento militar do mundo, 1 trilhão de dólares, né? Mais de 800 instalações militares, entre elas 128 bases militares dos Estados Unidos, né? Tem. O maior helicóptero, o mais poderoso helicóptero de guerra do mundo, eles têm. O melhor destroyer do mundo, eles têm. O avião mais caro do mundo, eles têm. O caça o caça estratégico mais avançado de superioridade aérea do mundo, eles têm. Sim, eles têm. Porta-aviões, o maior porta-avião do mundo, com dezenas e dezenas de aeronaves posicionadas para ataque, para serviço. Gerald Ford. Aliás, agora, quando nós vemos na semana passada, quando foi anunciado que o Gerald Ford ia se deslocar do Caribe para o Oriente, para dar apoio a outro porta-aviões, que era o Lincoln, né? USS Abraham Lincoln. Para 2 porta-aviões no Oriente? Alguma coisa vai acontecer. Eu sabia que alguma coisa ia acontecer, é uma questão de dias, e hoje, né, todo mundo acordou com a notícia que a guerra começou no Irã. E isso pode evoluir
para cumprir a profecia de Zacarias, capítulo 14. E com todo esse aparato militar, esse poderio militar, esse poder bélico dos Estados Unidos, nós temos essa profecia para dizer, eles vão perder, se essa for a guerra, né? Pois ajuntarei todas as nações contra Jerusalém para a batalha, e a cidade será tomada. A cidade vai ser tomada. Ô irmão, isso aconteceu lá no tempo de Zacarias. Aconteceu no tempo de Zacarias, tu tem certeza? No tempo dele, a cidade estava sendo reconstruída. Mas e depois, o que aconteceu? Passou dos gregos para a Medo-Pérsia, dos Medo-Pérsia para os romanos, e no ano 70 a cidade foi totalmente, não metade, totalmente destruída. Depois passou para as mãos dos árabes, eles tomaram de conta Jerusalém, construíram a sua mesquita Araxá e outros lugares, outros templos deles lá, outras mesquitas deles lá. Depois passou para os turcos otomanos, depois para os ingleses, e agora em 1948, Jerusalém foi, o Estado de Israel foi fundado com o apoio da comunidade internacional, principalmente dos Estados Unidos, que hoje está dando segurança militar. Então, a profecia de Zacarias tem que acontecer agora nos últimos dias, não depois do milênio, porque a Nova Jerusalém nunca será tomada. Então vai ficar uma profecia assim, sem cumprir-se? Tipo algo que está na Bíblia para não se cumprir? Não. Isso, por favor, não repita esse absurdo. A palavra de Deus se cumpre. Nós, como seres humanos, podemos até duvidar ou não acreditar, mas ela se cumpre. E arrisca. As palavras dos profetas são as palavras de Jeová dos Exércitos. Enfim, ele mesmo fala, né? Ele fala. Ele diz que eu ajuntarei. O próprio Deus vai fazer isso. E como hoje vemos vários focos de conflitos, a guerra da Ucrânia já quebrou aquele paradigma, né, que não vai ter mais guerra na Europa. No dia 24 de fevereiro de 2022, surpreendentemente, as forças russas iniciaram, entre aspas, a operação especial, que hoje é uma guerra aberta, né? Guerra aberta. E a Europa está se armando até os dentes. Ele sabe que algum conflito muito em breve deve acontecer. E também na sexta-feira, ontem, outra guerra, outro foco de conflito entre Paquistão e os talibãs aí. Os talibãs do Afeganistão. Guerra aberta, declarada entre esses dois países. Temos um conflito latente entre China e que mais? China e Taiwan. Temos também, não podemos esquecer um conflito pouco adormecido da Coreia do Norte com a Coreia do Sul e o Japão, do ditador comunista Kim Jong-un. Então temos vários focos de conflitos. Algum desses conflitos, uma faísca pode sair e, de repente, o que estava acontecendo pré-Segunda Guerra Mundial, pré-Primeira Guerra Mundial, é isso que está acontecendo. Vários focos de conflitos, uma corrida armamentística desenfreada, os países se armando, e também o nacionalismo. É isso mesmo. O nacionalista, né, quer defender sua nação, sua pátria, e se armando. E também o que nós temos, os Estados Unidos querendo se isolar na cena internacional. Só está fazendo esse bombardeio lá no Irã porque Donald Trump falou várias vezes, se que você puder, veja o discurso de 8 minutos, né? Se tiver conseguido em português, eu já vi várias vezes no inglês, né? A declaração de guerra que ele fez de hoje, explicando as razões por que ele está fazendo isso. E entre elas é porque Irã já matou um monte de americanos, tomou de refém a embaixada americana inteira, matou mais de 200 americanos, matou um monte de gente já.
Irã se tornou um país, segundo ele, um país que exporta o terrorismo internacional, enfim. Então, Donald Trump quer, né, acabar com esse regime e deixar seu nome, como na história, dizer aquele que acabou com o regime dos Alatoia. Ele diz que vai acabar com eles, né? Então, vai que a China diz assim, também vou aproveitar esse ensejo, eu vou atacar Taiwan. Como que vai ficar? Vai que a Rússia diz assim, tá bom, vou atacar agora, vou atacar a Polônia. Irmão, estamos num tris. Estamos perto de ver tudo isso acontecer, né? Porque esses países estão se armando e armando a Ucrânia ao lado da Rússia. E a Rússia também se armando cada vez mais. Ele pode ficar cansado e dizer, olha, eu vou fazer desses países que estão mandando armas e armas para a Ucrânia, pela fronteira da Polônia, e eu vou lançar uma bomba na Polônia. E daí, a Polônia vai evocar o artigo 5º da OTAN, que se um membro é atacado, todos os outros membros têm que responder. E daí você terá uma guerra generalizada não somente na Europa, na Ásia e especialmente no Oriente Médio. Então, por isso, você não pode ver essas coisas acontecendo e dizer, nada mais, nada novo. Sempre houve guerra. Porém, há uma guerra que todo adventista tem que estar focado. A Terceira Guerra Mundial, que preparará o caminho não somente para o estabelecimento do reino, que vai ser o refúgio, porém também o decreto. O decreto não vai sair do jeito que está o mundo, multipolarizado. O decreto sairá depois da cinza do mundo que nós temos aqui no período assírio. Aí que vai sair o decreto. O decreto sairá como consequência da derrota dos Estados Unidos nessa guerra. Não derrota a nível político ou a nível de econômico, e vai perder as suas armas. Não. Algo estranho vai acontecer. Nenhum país é capaz de derrotar os Estados Unidos no campo de batalha. Se você quiser saber, coloca no Google, coloca no YouTube. Tem um vídeo que diz assim, qual país pode derrotar os Estados Unidos no campo de batalha? Qual país? Aí no final do vídeo, depois de comparar os Estados Unidos com os outros países, sabe o que falaram no final do vídeo? E disseram, somente os Estados Unidos podem derrotar os Estados Unidos. E fiquei até engraçado. Aí o rapaz diz assim, o apresentador diz assim, vou explicar, espera aí, vou explicar. Somente uma guerra civil entre os estados, que é uma confederação, né? É uma união, né? Somente uma guerra civil entre os estados da União poderá derrotar internamente os Estados Unidos. Nenhum país pode pedir, vamos derrotá-los. Para mostrar o poderio militar dos Estados Unidos agora, que estou gravando esse vídeo no ano 2026, né? Gravando esse áudio, perdão. Então, amados irmãos, somente os Estados Unidos, humanamente falando, pode derrotar os Estados Unidos. Esses países podem se juntar, Irã, China, Rússia, podem se juntar sem colocar a OTAN no meio. Os Estados Unidos derrotam todinho pelo poderio. Vai ser difícil, mas sem tocar nas armas nucleares, porque quem toca numa arma nuclear, você sabe o que é o fim, né? O primeiro que lança a primeira bomba, ou o primeiro míssil nuclear, vai ter uma resposta nuclear e sabe que o país dele vai ser destruído. Então, até porque os Estados Unidos nem investe nem investe nas armas nucleares táticas. Não, eles não investem nisso. É porque eu entendi a política. Eles investem já por medo, porque a Rússia tem armas nucleares táticas. São armas nucleares de pequeno porte, capazes de destruir, por exemplo, uma cidade inteira, um regimento inteiro de soldados, enfim. Armas nucleares táticas são pequenas, mas igualmente terrível, mas de alcance limitado. Então, se a Rússia usa uma arma nuclear tática contra um aliado dos Estados Unidos, os Estados Unidos não vai olhar, não, é tática. Vamos também responder com a mesma moeda. Vamos usar uma arma nuclear tática também. Não, porque eles não têm. Eles não desenvolvem armas nucleares táticas. Ou se tiver, são bem poucas. A Rússia, sim, tem várias armas nucleares táticas, pequenas, de pequeno alcance, né? Capaz de destruir uma cidade, né? Uma cidadinha pequena de meio porte, né? Com um regimento de soldados. É terrível.
Então, os Estados Unidos não vão olhar isso e dizer, olha, eles usaram uma arma nuclear tática, é pequena, vamos usar também uma pequena. Eles vão usar uma arma nuclear do jeito que eles quiserem. Daí você sabe, né? Deus está no comando, Deus está no controle. O mundo não será aniquilado por explosões nucleares. Lógico que não. Essas armas, né, no futuro próximo serão desativadas, né? Enfim, ninguém vai estar usando isso, ou se for uma proporção bem pequena, né? Mas um ataque nuclear exige, lógico, uma resposta nuclear. Né? Por isso, mesmo tu vê que as perdas colossais na Rússia, falando colossais, porque o país que ataca perde mais soldados, em questão de soldados no solo, né? Boots on the ground. Aqueles que colocam boots on the ground primeiro vai perder mais soldados do que colocou no solo, né? Então vai perder mais, muito mais do que o país que está sendo atacado, o que está te esperando que você colocou boots on the ground e eu vou ficar na espreita esperando você. Aí você vai perder mais soldados, né? Então, apesar das perdas colossais da Rússia, né, perante a pequena Ucrânia, né, enfim, eles nunca nem cogitam usar uma arma nuclear porque eles sabem que a resposta vai ser nuclear. A resposta vai ser nuclear. E a Rússia seria uma para internacional, porque a Ucrânia não tem arma nuclear, nem suficiente armas para enfrentar a Rússia, né? Só está recebendo ajuda dos outros países. Como que a Rússia vai usar arma nuclear para atacar a Ucrânia? Né? Nem pensar, eles não usam, né? Na guerra também das Coreias, os Estados Unidos não usou. Na guerra do Vietnã, que muitos acham que os Estados Unidos perderam essa guerra lá do Vietnã nos anos final de 60 para 70, eles perderam, não usaram armas nucleares. Na guerra do Iraque e Irã, do Iraque em 90, na primeira guerra do Iraque com George Bush pai, eles não usaram. Na segunda guerra do Iraque, George Bush filho, né, nos anos 2000, 2013 especificamente, eles não usaram. Então são armas que que os países têm só de dissuasão nuclear, ou seja, não me ataque com armas nucleares porque eu posso revidar, né? Então ninguém usa, né? Cada um tem, né? China está fabricando bastante, secretamente, né? Tem umas centenas, nos Estados Unidos tem milhares, no mundo inteiro são 9 países que têm essas armas, né? 9 países que têm essas armas que não é para usar, né? Mas só para ter e colocar pressão. Muito bem. Então, com tudo isso, você vê que os Estados Unidos, mesmo com todo esse poder, vai perder a guerra. Vai perder a guerra porque o Senhor mesmo decretou, né? A cidade vai ser tomada. Qual cidade? Cidade de Jerusalém. O país mais bem armado do Oriente Médio. Bem armado, o país também que ainda não declara abertamente que é um país nuclear, com armas nucleares, mas não declara, não nega, também não nega. Mas tem talvez umas 100 ogivas nucleares, né? O Israel, o único estado lá no Oriente Médio que tem armas nucleares. Nenhum outro estado no Oriente Médio tem armas nucleares. Então, mesmo assim, com toda a capacidade militar bélica que os Estados Unidos têm, juntamente com o seu aliado mais próximo do mundo, né, o Israel, então eles vão perder a guerra. E a cidade vai ser tomada, né? O que vai acontecer? Como que Deus vai fazer isso? Vamos em Zacarias 14, vamos agora em Isaías 14. O Senhor dos Exércitos, no verso 24, 14 e 24. O Senhor dos Exércitos tem jurado, dizendo, certamente como eu tenho projetado, isto então acontecerá. E da forma que tenho proposto, então isto prevalecerá. Então, do jeito que Deus fala, do jeito que Ele jurou que vai acontecer, a coisa vai acontecer. Não importa se você acredita ou não, mas Ele falou, não, vai acontecer. Certamente como eu tenho projetado, isto acontecerá. E da forma como tenho proposto, então isto prevalecerá. Para que eu venha quebrar os assírios em minha terra. E sobre os meus montes os pisarei. Então o seu jugo se apartará deles, ou seja, povo, né? E seu fardo se apartará dos seus ombros.
Isto é o plano, isto é o plano que é proposto sobre toda a terra. Isto é a mão que é estendida sobre todas as nações. Embora Isaías 14 foi parcialmente cumprido, né, no tempo do profeta, quando Deus livrou Israel das mãos dos assírios. Sim, podemos ver isso em 2 Reis, capítulo 19, né? Especialmente no verso 35. Mas isso foi o tipo. O antítipo agora tem a ver com todas as nações, porque aquela vez foi a Síria e Israel. A Síria e Judá, no caso, né? Judá. Mas agora envolve todas as nações. É algo que vai afetar toda a terra. É a Síria antitípica. Tá? Porque o Senhor dos Exércitos tem planejado. E quem irá anular isso? E sua mão está estendida, quem a fará retornar? Ou seja, Deus decretou que vai quebrar a Síria moderna, envolvendo-a num conflito, numa guerra que envolve todas as nações, afetando toda a terra, e diz assim, o Senhor tem planejado isso, e quem irá anular? Mostrando que alguns incrédulos poderiam querer anular essa profecia, dizendo que não vai acontecer, que não é bem assim, Deus não vai fazer isso. Então, por isso a pergunta, quem irá anular isso? E sua mão está estendida, e quem a fará retornar? No ano do rei Acaz, que o rei Acaz morreu, foi esta tribulação, ou esta profecia, o peso, né? Verso 29. Não te regozijes, a Palestina inteira, porque a vara do que te golpeava está quebrada, pois proveniente da cauda da serpente surgirá uma cucatriz, e seu fruto será uma flamejante serpente voadora, e o primogênito do pobre alimentar-se-á, e o necessitado repousará em segurança, igual que aconteceu lá no tempo quando Deus livrou Judá da antiga Síria. Deus livrou também os necessitados ali, né? Igual que vai acontecer agora na reta final. O necessitado repousará em segurança, e eu matarei tua raiz com inanição, e ele assassinará teu remanescente. Geme, ó portões, chora, ó cidade, tu, Palestina inteira, ou seja, a terra da Palestina, onde está Israel lá, os árabes ali, está derretida, pois virá do norte uma fumaça que ninguém estará sozinho em seus momentos fixados. Ou seja, um ataque massivo vindo do norte da Palestina. O que deverá alguém então responder aos mensageiros da nação? Que o Senhor tem fundado Sião, e o pobre dentre seu povo confiará nisto. Ou seja, o pobre, o humilde, aqueles que acreditam nas palavras do Senhor. Ele vai estabelecer Sião, vai fundar Sião, mas antes ele quebra a Síria na sua própria terra, na terra dele, na terra da Palestina, purificando a terra dos árabes incrédulos, dos palestinos árabes incrédulos, judeus incrédulos, e daí, através desse ataque que haverá vindo do norte, então Deus fará cair a Síria, Deus mesmo, pela sua palavra. Não porque em número os aliados dos Estados Unidos, os próprios Estados Unidos e Israel, em número, em questão de armas, em questão de dinheiro, são inferiores. Não. Ele mesmo vai fazer, ele mesmo vai quebrar a Síria na sua própria terra. Verso 25, para que eu venha quebrar os assírios em minha terra, e sobre os montes os pisarei. Então seu jugo se apartará deles, o seu fardo se apartará dos seus ombros. Então isto é que é proposto sobre toda a terra. Isto é a mão do Senhor que está estendida sobre todas as nações, mostrando que é algo que envolve todas as nações. Ok, vamos ler mais um texto. Vamos em Zacarias 12 agora para finalizar.
Os Estados Unidos perdem e o reino é estabelecido. Em Zacarias 14, você vê que eles perdem. Não vão poder dar segurança militar sobre Israel. Perdem. Em Zacarias 12, você vê o que Deus vai fazer depois de que eles perderem essa guerra, o que realmente vai acontecer. Zacarias 12, a partir do verso 1. O peso da palavra do Senhor sobre Israel. Diz o Senhor, que estende os céus e que estabelece o alicerce da terra e forma o espírito do homem dentro dele. Eis que farei de Jerusalém uma taça de tremor para todos os povos ao redor, quando estiverem no cerco contra Judá e contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, e todos os que a carregarem serão cortados em pedaços, embora todo o povo da terra se reúna contra ela. Contrário a Zacarias 14, onde você vê Jerusalém sendo tomada, aqui no capítulo 12, profecia que acontece depois do estabelecimento do reino, depois que Jerusalém foi tomada e que Deus mesmo intervém para purificar, tirar essas nações que venceram, e depois ele estabelece o reino e faz de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, e todos os que pretendem carregá-la, ou seja, destruir, subvertê-la, serão cortados em pedaços, embora todo o povo da terra se reúna contra ela. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto cada cavalo e de loucura seu cavaleiro, e abrirei os meus olhos sobre a casa de Judá e ferirei todo o cavalo do povo com cegueira. E os governantes de Judá dirão em seus corações: os habitantes de Jerusalém serão minha força no Senhor dos Exércitos, seu Deus. Verso 6. Naquele dia farei com que os governadores de Judá sejam como um braseiro ardente no meio da floresta, e como uma tocha de fogo em uma faixa, e consumirão todos os povos em redor, à direita e à esquerda, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar em Jerusalém. Aparentemente, aqui você vê uma contradição entre Zacarias 14 e Zacarias 12. Só que, Zacarias 14, a guerra acontece primeiro. E depois Deus estabelece. Estabelecendo o seu povo, eles vão fazer exatamente o que você está vendo aqui em Zacarias capítulo 12. Serão como um braseiro ardente no meio da floresta, e com uma tocha de fogo, com uma faixa, e consumirão a todos os povos em redor, à direita e à esquerda. Esse é o autoclamor, é lógico, né? E o Senhor salvará as tendas de Judá primeiramente, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não se exalte sobre Judá. Naquele dia o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém, e aquele que for mais fraco dentre eles será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante dele. Bom, ele não vai usar muito esse texto, né? Muito, mostrando que esse verso aí de Zacarias 12 se cumprirá durante o alto clamor, quando o povo de Deus sairá vencendo para vencer. Nas palavras de Zacarias, sairia como um braseiro ardente com uma tocha de fogo, e consumirão todos os povos em redor, com a última mensagem, com a santa mensagem de Deus. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Primeiro, Deus reúne as nações contra ela, no capítulo 14. A cidade, mesmo com todo o poderio bélico, maior porta-aviões, melhor helicóptero, melhor orçamento militar, melhor exército do mundo, eles vão perder. Depois que perdem, Deus estabelece o seu povo ali, no seu próprio lugar, outra vez, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar em Jerusalém. Aí estabelece o reino ali. Aí Judá sairá como um braseiro, né? Deus reunindo o seu povo ali. Porque Satanás não vai parar. Ele vai dizer: olha, que bom, Deus estabeleceu o reino ali, olha, que beleza, tudo bem, beleza. Não, ele vai continuar perturbando e Deus defendendo o seu povo. E aí entra o texto que ele usa muito. Aquele dia o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém. Isso é primeiro, entrega a cidade. Qual o propósito? Porque hoje a cidade de Jerusalém tem fiéis também, tem judeus fiéis aí.
tem pessoas fiéis ali, temente a Deus. Mas a maioria é um povo incrédulo. A maioria não acredita em Jesus. Tem árabes também que não acreditam, não aceitam Jesus como Salvador. Tem até um movimento LGBT lá dentro de Israel. Só para você ter uma ideia. Na Terra Santa, tem esse movimento lá também. Parada gay, orgulho gay, tal, um monte de coisa ali. Que os evangélicos talvez não te falam. Estão exaltando esse Israel lá e tal, o falso, né? O que está cumprindo, que não está cumprindo as profecias bíblicas. Não estão cumprindo. Não estão cumprindo, que fique bem claro. Israel é uma metrópole, né, praticamente igual, não é totalmente igual, mas igual que essas democracias ocidentais, né? Inclusive parada gay, um monte de coisa ali que, né, que estão fazendo que estão contrária à palavra de Deus, contrária à palavra de Deus. Talvez alguns evangélicos não vão entrar nesses detalhes, vão querer esconder esse fato para você. Então, esse Israel ali, o Estado de Israel, não está cumprindo a profecia. Por isso, na Terceira Guerra Mundial, muitos evangélicos vão estar apoiando esse Israel, não sabendo que eles vão perder a guerra, porque o Senhor não está com eles, porque ainda eles têm o sangue do Filho de Deus na mão. Que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E eles continuam rejeitando, bem todos, mas a vasta maioria continuando rejeitando Jesus como Salvador do mundo, repetindo o erro do passado dos fariseus e dos saduceus que mataram o Santo Filho de Deus. Ok? Então, Deus vai permitir essa guerra. Eles vão perder essa guerra. Deus vai remover os árabes incrédulos. Podem marcar isso, podem colocar na tua agenda. Podem crer que isso vai acontecer. Talvez você duvida hoje, igual que muitos duvidavam há alguns anos atrás. Ah, esse Leonel é louco, você está falando de uma terceira guerra mundial. Não vai ter terceira guerra mundial, não vai ter, não vai ter. Aí vem, 2022, guerra na Ucrânia. Pela primeira vez depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa toda mobilizada agora. Até alguns países da Europa estão convertendo a sua economia numa economia de guerra. Agora você está vendo esses conflitos lá do Oriente Médio. Ninguém sabe, na verdade, o que vai acontecer. Se a Terceira Guerra Mundial que está acontecendo, não sei. Se que vai acontecer, vai. Você tem que se preparar? Sim, tem que se preparar. Então Deus vai permitir essa guerra para purificar a terra lá, tirar todos esses incrédulos lá, tanto judeus como cristãos incrédulos, árabes incrédulos, pessoas que não querem saber nada de Deus, mas você vê que diz que o restante da cidade não será tirada do meio dela. Tem gente aqui fiéis, tem cristãos fiéis ali que vão se juntar ao estabelecimento do reino. E depois que Deus tirar esses incrédulos, ele vai estabelecer os 144 mil ali, e Deus vai começar a defender os habitantes de Jerusalém, e aquele que for o mais fraco entre eles será naquele dia como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como anjo do Senhor diante deles, e acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. O verso 10 prova que essa profecia acontece em tempo de graça, não depois do milênio, não depois do fechamento da volta da graça, não. Porque o verso 10 vai dizer: mas derramareis sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém espírito de graça e de súplica. Então, tempo de graça. Eles vão estar orando e chorando. E olharão para mim e a quem traspassaram. Vamos descobrir que os nossos pecados provocaram a morte de Jesus. Vamos chorar e prantearão sobre ele como quem pranteia sobre o seu único filho. E estarão em amargura por ele, porque aquele que está em amargura, como aquele que está na amargura pelo seu primogênito. Vamos chorar pelos nossos pecados, nos arrepender completamente. Algo que só pode acontecer nas horas da graça, não depois do fechamento. Não depois do fechamento. Espírito de graça e de súplica, vamos estar orando, pedindo perdão pelos nossos pecados. Toda essa profecia acontece em tempo de graça. Resumindo, nós vemos hoje o poderio militar dos Estados Unidos. Nenhuma nação é capaz de derrotar os Estados Unidos numa guerra convencional, nem nuclear. Mas nuclear não vai ter, né? Convencional pode haver, mas eles não vão poder derrotar militarmente. Deus terá que intervir. Ele vai intervir. Ele vai quebrar a Síria moderna, Estados Unidos e seus aliados, agora nesses últimos dias. Vai quebrá-lo na Terra Santa. Depois Deus vai
purificar essa terra, tirar todos os incrédulos, no sentido de criar todos aqueles movimentos lá, movimentos movimentos do Hamas, Hezbollah, parada gay, todas essas coisas ali, judeus incrédulos, árabes incrédulos que não querem saber de Jesus. Deus vai deixar a terra totalmente preparada. Qual o propósito? O propósito de receber a grande multidão. O propósito de ter esse gozo antitípico, o único lugar onde as 7 últimas pragas não vão cair. Talvez você vai dizer, nunca li, a igreja nunca prega assim. A igreja, eu sei que a igreja talvez não prega do jeito que eu estou lendo aqui na Bíblia, mas não devemos acreditar no que diz a igreja, não devemos acreditar no que diz o pastor, o ancião, porque você não foi batizado em nome do pastor fulano de tal. Ele pode até cumprir a cerimônia batismal, mas ele te batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você é de Deus. E depois eles te fizeram uma pergunta se você acreditava em toda a Bíblia. Dificilmente eles vão te perguntar, você acredita em tudo o que diz a igreja? Nunca fizeram essa pergunta. Eles não dizem, você crê em tudo o que diz a igreja? Eles não dizem, você crê na Bíblia como regra de fé? Eles não dizem, se você crê na igreja como tua regra de fé? Porém, muitas vezes queremos agir como se a igreja fosse a nossa regra de fé. Embora devamos respeitar a igreja, devamos amar a igreja de Deus e respeitar os nossos líderes, porque são líderes constituídos por Deus. Igual você vai encontrar prefeitos, senadores, presidentes, são autoridades da sociedade, e Deus também colocou oficiais na sua amada igreja que precisam do nosso respeito, nosso amor, nossas orações. Mas lembrem, eles não morreram por ti. Cristo morreu por ti. Lembrem que as palavras deles não são a última palavra. A última palavra vem da Bíblia, da palavra de Deus. Então, por isso estamos lendo e estudando essas profecias. Sejamos humildes, a guerra está chegando, se não é que já começou, talvez está chegando, então estude. A palavra de Deus diz que não vai cair por terra. O que você vai fazer com essa mensagem? Chegou o momento de você se consagrar totalmente a Deus. O decreto dominical não sairá se antes de estourar essa guerra. O decreto dominical não sairá se antes Deus selar os 144 mil. A igreja adventista, na sua fase triunfante, sairá no mundo inteiro vencendo para vencer. Ele é no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 81. Cita Zacarias capítulo 12, verso 8. Naquele dia, aquele que for mais fraco dentre eles será como Davi, a casa de Davi será como Deus, disposto a ousar e fazer. Parafraseando a profecia de Zacarias 12. É nesse dia que Deus vai estabelecer o Jerusalém de novo, depois da Terceira Guerra Mundial. E nesse dia que o povo de Deus será juntado ali. E nesse dia que, como diz Joel capítulo 2, verso 32, diz assim, haverá livramento em Jerusalém, em Sião, haverá livramento. Sim, amados irmãos, que Deus os abençoe ricamente. Não se levante contra a palavra de Deus. Ame a igreja, ame teus irmãos. Acima de tudo, ama Jesus e a sua palavra, porque ela é que nos alimenta e nos prepara. Vamos fazer a oração para finalizar o nosso estudo e responder algumas perguntas, se vocês tiverem, sobre o tema que acabamos de ver. Oremos a Deus. Aqueles que puderem, vamos nos postrar diante do augusto Senhor, o Ser infinito, o nosso Deus, eterno Pai. Pai nosso que está nos céus, quão maravilhoso e excelso é teu nome. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela tua mensagem. Obrigado que o Senhor nos advertiu antes de acontecer, com o propósito de nos preparar pelo que está por vir. Abençoe teu povo aqui reunido, as famílias aqui reunidas, Senhor, cada família aqui, Senhor. E abençoe aqueles que vão ouvir essa mensagem. Que o Senhor possa abençoá-los, que possam sentir o Espírito Santo na sua vida e que cada dia mais possamos nos preparar pelo que está por vir. Perdoa todos os nossos pecados. Livra-nos do mal. Daqui a pouco a semana vai começar com seus desafios. Nós não sabemos como que vai acontecer, Senhor. Se o Irã vai fechar o Estreito de Hormuz, onde passa a quinta parte de todos os cargueiros petrolíferos do mundo, todos os navios petrolíferos do mundo, a quinta parte passa por aí, como o Senhor bem sabe. Não sei se vão poder fechar, o que vai acontecer, se vai haver uma instabilidade dos preços do petróleo aqui no Brasil e no mundo.
Mas uma coisa que nós sabemos, que o Senhor está no leme, o Senhor está conduzindo o seu povo passo a passo. Antes da coisa acontecer, nós sabemos o desfecho. Enquanto muitos governos não sabem, muitos irmãos também não sabem, outros não querem saber. Mas teu povo fiel, humilde do coração, está sabendo através dos profetas, através de um assim diz o Senhor. Então, ajuda-nos, Senhor, a nos consagrar cada vez mais. Tira de nós, tira do meu coração, do coração dos irmãos aqui, tudo aquilo que não te agrada, todo pensamentos ruins, todo mau pensamentos, toda coisa que não te agrada, toda coisa que nos contamina, Senhor. Que o Senhor possa nos limpar e nos purificar, porque assim vamos poder escapar do teu juízo, ser selados e estar contado entre os 144.000. Agora que vamos finalizar essa mensagem, que possamos fazer das palavras da tua serva também as nossas palavras, dizendo: esforcemo-nos com todo o poder que Deus nos deu para estarmos entre os 144.000. Este é o teu desejo e também é o nosso, através do Espírito Santo. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Glória, Senhor Jesus. Amém.